A paz, bom dia, boa tarde, boa noite, quando quer que você esteja nos assistindo, amado irmão. Eu sou Igor Ribeiro, você me conhece, e nós estamos iniciando nosso projeto de evangelismo. Bem, nós vivemos em uma sociedade que é fortemente marcada por uma diversidade cultural. Então, com a graça do Senhor, antes de nós sairmos para pregar o Evangelho, que é feito uma tarefa essencialmente pelo Espírito, nós podemos sim nos preparar nossas armas para a batalha. Então, com isso, nós vamos fornecer um material para vocês e vamos ter breves lições que vão ter alguns exercícios práticos para que você já aplique, quem sabe aí no seu vizinho, aquela pessoa que está aí do seu lado, aquela pessoa que mora perto de você ou que está no seu local de trabalho. Então, sem mais delongas, acompanhe comigo nessa apostila que foi disponibilizada para você conjuntamente. Qual a mensagem do Evangelho? A primeira porção que você está vendo. Nós temos um texto aqui, a referência está em Gálatas 3, versículos de 1 até o versículo 9. Você pode abrir sua escritura e acompanhar comigo. O texto diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofreste? Se na verdade for em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com crente Abraão. Amém, meus irmãos. Então veja, nós temos esse texto base do qual nós podemos extrair alguns pontos sobre a pregação do Evangelho. Eu separei, conforme você pode acompanhar aí, e nós temos primariamente a pergunta: o que é o Evangelho? Aqui nós temos, o Evangelho é Cristo crucificado pela sua obra consumada na cruz. Então nós vemos isso logo no início do texto, né? Nós temos aqui dizendo que foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Então veja, Cristo ele foi crucificado. Apresentar o Evangelho é então falar sobre essa crucificação, sobre essa consumada obra na cruz. Então veja, o Evangelho, embora ele diga respeito à completude da encarnação do Senhor, né? Ou seja, ele se fez homem e fez obediente até a morte e morte de cruz, como diz em Filipenses. Mas nós vamos nos estreitar não sobre o seu nascimento, ou mesmo sobre o seu trabalho, sua encarnação enquanto homem, ou na sepultura vazia, que é extremamente essencial e é central para a nossa fé, né? Apenas nesses aspectos isoladamente, mas nós vamos falar sobre o Cristo que foi crucificado em favor de pecadores e foi ressuscitado para a sua justificação, para a glória de Deus Pai. Então, seguindo um pouquinho o texto, vocês veem aqui que o texto diz: o Evangelho só é pregado quando Cristo é publicamente exposto na cruz. Esse verbo, e aqui a gente tem a pronúncia transliterada do original, significa exibir ou representar publicamente, proclamar ou expor em cartaz. E ele ainda era usado como uma lei que é publicada, né, para que todos possam ver. Então, o Evangelho é o anúncio desse Cristo, nosso Senhor, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que foi crucificado e ressuscitou, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Guarde aí com você. O primeiro ponto é que pregar o Evangelho é falar sobre Cristo crucificado e sua ressurreição. Mas vamos avançar um pouco mais. Isso significa que quando pregamos o Evangelho, temos de nos referir a um acontecimento, a morte de Cristo, e expor uma doutrina, participio perfeito
crucificado, né? Acabar aí com o ADO, né? Indicando os efeitos permanentes da obra consumada de Cristo e fazê-lo publicamente, ousadamente, vivamente, para que as pessoas vejam e testemunhem com seus próprios olhos, né? Então nós temos que pregar o Evangelho de modo que as pessoas tenham em mente e consigam construir essa imagem mental do nosso Senhor que foi crucificado para pagar pecados daqueles que Deus elegeu. Então vemos, ainda tem um breve texto que vai precisamente colocar isso que eu falei aqui, né? Mas você pode ler com um pouquinho mais de calma. A ideia central, então, de expor o Evangelho é falar, como eu estou falando repetidamente, né, para fixar bem na sua cabeça, é falar sobre a crucificação do nosso Senhor para pagar os pecados daqueles que Deus elegeu e sua ressurreição, que atesta o pagamento, né, que o pagamento foi aceito, então os pecadores foram justificados. Temos ainda um segundo tópico, que é o que o Evangelho oferece. Vocês perceberam que o texto fala sobre Abraão, né? O versículo 8 diz: em tudo serão abençoados todos os povos. Então a gente tem uma bênção dupla do Evangelho que aparece em alguns outros textos, né? Mas esse texto é bom porque ele é simples e direto. Então, essencialmente, ele pega a promessa, a primeira vez que os gentios são inclusos nas promessas do Pai, né, para a redenção, e ele coloca essa bênção como dupla. Nós temos a justificação, ou seja, quando Deus nos declara justos, porque os nossos pecados foram punidos nesse Cristo crucificado, e a segunda são os dons que Deus derrama sobre o seu povo, né, de onde vem, por exemplo, a nossa santificação, né? Então, a gente pode agrupar a obra em dois grandes momentos, né? Então, o Evangelho oferece a justificação e os dons do Espírito, e isso acontece ao mesmo tempo. Perceba, às vezes as pessoas querem ensinar uma doutrina que não procede da Escritura, né? A gente tem ali, dos versos 2 a 5, que ele diz bem claramente, ele fala que, olha, quem vos fascinou a vós outros, ante os olhos foi recebeste Cristo exposto como crucificado. Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei, olha o Espírito aí aparecendo, né, a palavra aparecendo, ou pela pregação da fé? Sois assim sensatos que, tendo começado o Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Então veja, começado no Espírito. Então veja, o autor traz claramente o ensino que a obra é iniciada, né, a obra de santificação e a obra de se converter ao Senhor, ela é iniciada pelo Espírito. Então o Espírito ele não vem a posteriori, né? Quando a pessoa verdadeiramente ela crê em Cristo Jesus, ela então vai receber o Espírito, né? Ela é imediatamente justificada e recebe o Espírito Santo que vai conceder dons e vai gerar a santificação, né? Então não é duas etapas, né? Como às vezes, infelizmente, é ensinado. Então veja que esse texto ele vai sumarizar isso. É importante observar essa dupla bênção inicial, uma vez que atualmente muita gente ensina a doutrina de salvação em dois estágios, né? Mas a Escritura diz que nós cremos em Cristo Jesus porque o Espírito nos regenera, então nós recebemos esse Espírito e mediante ele nós somos santificados. Finalmente, para que nós concluamos, o que o Evangelho exige, né? Você pode se perguntar, tá, mas agora que eu recebi alguma coisa, eu preciso fazer algo para receber a salvação? E a resposta é nada, né? Veja, a obediência que as pessoas que foram encontradas no Senhor e que entregaram sua vida ao Senhor devem ter, não é um meio para obter graça. Ela é antes uma consequência da graça que foi imputada. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se vanglorie. Quando diz lá em Efésios 2, né? O finalzinho, os versículos 8 para frente. Então, vejam, não nos são exigidas nenhuma obra da lei, mas nossa obediência é uma consequência daquele Espírito que habita em nós. Então, se alguém verdadeiramente tem esse Espírito, essa pessoa vai demonstrar isso no seu viver em obediência a Deus, né? O amor de Deus não é uma mera profissão em relação à boca, mas ela está associada a um viver que testifica aquilo, né? Se me amares verdadeiramente, guardarei aos meus mandamentos. Então vejam, nós temos aqui então, para que a gente sumarize essa ideia na nossa cabeça,
esses três conceitos. Então, quando nós vamos pregar o evangelho, obviamente que aqui está mais denso do que você vai precisar. Você pode adequar a cada situação. Mas o que não pode faltar? Nós temos que falar que Jesus Cristo morreu por pecadores, né? Nós temos que dizer que essa obra que Cristo faz tem um poder, essa morte de Cristo tem um poder para justificar e santificar aqueles que vão até eles, e que uma vez que esses são salvos, essas pessoas devem então viver uma vida santa como consequência, né? Então veja, Cristo morreu por pecadores. Imagina você pregando para uma pessoa, né? Cristo morreu por pecadores que se arrependem e creem em seu sacrifício. Se você é um deles, se reconhece como um deles, então venha até Cristo, para que Cristo derrame seu Espírito, te justifique e te conceda santificação, certo? Então eis aqui um resumo, né, do que é o Evangelho. Gente, nós vamos falar um pouco mais sobre o contexto no início do próximo vídeo. Então, eu deixo alguns pontos para que você pense, né, sobre isso e para que você já vá exercitando esse conceito mental para o nosso próximo encontro. Nós vamos falar essa mensagem que foi dita dentro de um contexto histórico específico. O modo como Paulo pregou, por exemplo, no aerópago grego, não é o mesmo que ele vai pregar em outros locais. Você vê que o teor da pregação e a abordagem que é utilizada é Cristo crucificado, mas a abordagem vai ser adequada a esse contexto, né? Então, qual é o contexto que nós vivemos hoje em dia, né? Então, veja, eu já demarco aqui para você. Ele é marcado pela complexidade e diversidade, então procure pensar o que isso quer dizer. Ele é pluralista, mas marcado pelo diálogo, então busque entender também o que essa frase quer dizer. E secularista com religiosidade frívola, ou seja, tem um pano de fundo religioso, né? Então, busque em cada um desses tópicos que no nosso próximo encontro eu vou retomar daqui, certo? E a gente vai se aprofundar. Tenho aqui 4 perguntas para que você leia na sua apostila e busque responder, ou com papel e caneta, se você preferir, ou responda mesmo audivelmente, né? Fale a resposta para você mesmo, para que você exercite. Me ponho à disposição para responder quaisquer dúvidas que os irmãos tenham com a graça do nosso Senhor. Vamos fazer uma oração para encerrar esse nosso momento? Bondoso Deus, nós te bendizemos, Pai, por Cristo Jesus, que foi crucificado, Pai, para pagar a dívida dos pecadores, Deus. Em algum momento, Deus, Tu nos concedeste a graça de crer nele, meu Deus, e receber tamanho perdão, meu Deus, tamanha graça, Pai. Tenha misericórdia de nós, meu Deus, e nos concede, meu Deus, enchimento do Teu Espírito para que nós possamos pregar esse Evangelho, meu Deus, para todas as nações. Em nome de Cristo nós oramos ao Senhor. Amém. Bem, meus irmãos, nosso encontro de hoje acaba por aqui. Tchau, tchau. A paz do nosso Senhor, Deus abençoe.